Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que muito nos amou, né? Onde a palavra de Deus diz em Éfeso 2, capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e viverá. Quem crê que tem a vida eterna, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa em nome do Senhor Jesus. É pela fé no Senhor Jesus que nós estamos aqui gravando mais um devocional, meditação diária na palavra de Deus, em Salmos, capítulo 108, 109. Eu falo capítulo porque a gente já está acostumado, mas Salmo 109, que é o parecer contra os canulhadores, né? Aqui a gente vai ver que é o agente do coro, né, do salmista davídico, que ele vai aqui tá orando a Deus, né? Tá suplicando ao Senhor por conta desses homens ímpios, né? Esses falsos propagadores da mentira que caluniam, né, contra a vida dele. Ele faz o bem para a pessoa e o que ele recebe em troca é com mal, esse ódio, né? Essa avareza do coração. Mas a gente tem que aprender com o Senhor Jesus, o mestre dos mestres, a como lidar com essas situações, né? Porque se tem alguém que venceu a calúnia, a difamação, né, e todos esses contra-ataques do mal que veio, foi o Senhor Jesus, gente. Né? Ele mesmo disse, né, amor? Para não revidar o mal com o mal, mas sim com o bem. E se vocês me permitem contar uma historinha, havia assim um quartel, né, aí onde havia muitos soldados, e ali havia um homem chamado Kill. E esse homem Kill, ele distribuiu, mas ele não tinha um dom de pregar, mas em meio àqueles soldados ali, ele distribuía a mensagem no folheto, né? Porque Deus, irmão, por mais simples que seja a pessoa, né, na sua simplicidade, na sua humildade, enfim, embora ela não tenha o conhecimento, o domínio da palavra em si, ela é útil para Deus. Existe um propósito, Deus vai usar essa pessoa e é dever dela, de todos nós, se encontrarmos no meio do corpo da Igreja de Cristo, né? Não tem jovem, criança, adulto, velho, todos têm uma atribuição no reino de Deus. Nós estamos aqui como embaixadores de Cristo para defender essa causa do Senhor Jesus e glorificar Deus na terra. Então ele, da sua forma, na sua simplicidade, ele distribuía os folhetos ali naquele quartel. Só que ele se deparou com um soldado que o amaldiçoava, que o humilhava. E aí ele juntou mais um grupo de pessoas e disse: olha, por uma vez de todas nós vamos dar um jeito nesse camarada aí, vamos fazer com que ele pague por, né, de distribuir esses folhetos. Então eles foram e armaram um cerco ali na cabana, ali no quartel onde eles estavam acampados, e oprimiram ele, amaldiçoaram ele, né, de uma forma truculenta mesmo. E a única coisa que o fez, né, foi se colocar em prantos e começou a chorar. Foi tamanha opressão que ele caiu em lágrimas. Pois bem, se passou muito tempo, eles voltaram para sua casa, enfim. E depois de muito tempo, um homem o procurou e falou com ele: que você está lembrado de mim? Aí ele falou: não, nunca o vi, não tenho lembranças de ti. Ele falou: pois bem, eu sou um daqueles homens que um dia, quando estava no quartel servindo, você distribuía os folhetos lá. E eu fui uma das pessoas que te oprimiu naquela roda onde você chorou. E aquele choro seu foi tão contundente,
tão de Deus que me fez remeter o pensamento. Esse homem verdadeiramente tem um sentimento profundo sobre as coisas de Deus. E aquilo me comoveu. Aquele choro, aquela lágrima tocou no meu íntimo. E hoje eu sirvo ao Senhor, sou um pregador da palavra e Deus tem feito a obra na minha vida e na minha família. Então, irmãos, olha só para você, até o choro, né? Às vezes você ficar calado, a sua atitude diante de uma situação, ela salva uma vida. É verdade. Porque, irmão, você quer ver você ser destruído numa pregação? É você pregar algo, mas depois a pessoa vê que a sua conduta não condiz com a sua pregação, com aquilo que você prega. Caiu, quebrou por discreto a sua mensagem. Desculpa eu estar já se falando já no início aqui, quebrando o protocolo, mas é que estou vendo no coração de compartilhar isso com você. Vamos meditar na palavra em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Implicações contra inimigos. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor, me hostilizam. Eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com ódio. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando julgarem, seja condenado e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos e tome outro seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem e sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo que tem, lance mão o usuário do fruto do seu trabalho. Esbulhem-no os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade e na seguinte geração se extinga o seu nome. Na lembrança do Senhor viva a iniquidade de seus pais e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor para que faça desaparecer da terra a memória deles, porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para se entregar à morte. Amou a maldição, ela o apanhe, não quis a bênção, aparta-se dele, vestiu-se de maldição, como de uma túnica, penetre como água no seu interior, e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que cobre e como o cinto com que sempre se cinge. Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, Senhor Deus, age por mim. Glória a Deus. Por amor do teu nome, livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Porque estou aflito e necessitado, dentro de mim sim ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, a minha carne. Tornei-me para eles objeto de opróbrio, quando me veem, meneiam a cabeça. Socorre, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam vir isso das tuas mãos. Que tu, Senhor, o fizeste, amaldiçoem eles, mas tu abençoa, sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegre-se, porém, o teu povo. Cubram-se de ignomínia os meus adversários, e o seu próprio
e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre para o livrar dos que lhe julgam a alma. Louvado seja Deus, né? Que este salmo revela a humanidade do salmista e reflete a crença comum de que seus adversários também eram adversários de Deus. O poeta se preocupa com o nome ou reputação de Deus. A seção mais longa é constituída da oração irada e ríspida do poeta pedindo que Deus amaldiçoe seus inimigos. Sendo que no versículo 8, aplicado a Judas, né? Sendo o versículo 8, aplicado a Judas. Então, num contraste, as atitudes refletidas neste salmo, Jesus ensinou os seus seguidores a amarem os seus inimigos. Então, quer dizer, por mais aqui que o salmista, diante daquele contexto, estivesse pedindo uma vingança, estivesse pedindo que o Senhor viesse ao seu socorro e seu auxílio diante da situação e circunstância aqui, né? Hoje, para nós entendemos que Jesus, né? Ele nos ensinou ali a amar, a orar, né? A buscar por aqueles que nos perseguem. E até todas as vezes que eu penso nisso, eu penso no seguinte: realmente eu amar o meu marido, o pastor Rodolfo, eu amar os meus filhos, eu amar quem ali, né, é um seguidor e ouve a palavra através da minha vida, é fácil. Agora, o difícil é a gente colocar esse amor em prática, né? É com aquelas pessoas que às vezes não tem aquele, né, envolvimento com a gente, ou às vezes são até pessoas que nos perseguem, entre aspas, né? E é justamente nesse meio que Deus quer nos usar e a gente revelar Cristo a essas pessoas através da nossa vida. Sim. Né? Porque como hão de crer na mensagem de Jesus Cristo, uma vez que nós somos embaixadores e levamos essa mensagem, somos representantes de Deus aqui na Terra, e nós não vamos até essa pessoa por uma indiferença, por uma incompatibilidade de pensamento, porque eu não posso, olha, se eu for no meio daquele povo eu vou me contaminar, eu não posso estar no meio daquelas pessoas impuras. Ei, pega aí, como assim? Jesus esteve lá no tanque de Betesda, né? Teve naquele local, um lugar de pessoas enfermas, impuras, né? Ele desviou do seu caminho, né? Havia uma festa em Jerusalém, certamente ele ia atingir, qualquer discurso que ele fizesse lá, ele ia atingir um número monstruoso de pessoas, ia ser um feito, mas maior foi o que ele fez lá naquele tanque, naquele local de enfermos. Jesus deixou, né, todos ali em Galileia para ir atrás de um endemoniado em Gandara, né, para salvar uma vida. E essa uma vida ganhou toda aquela cidade para Jesus. Né? Então, assim, a gente precisa, sabe o que, gente? Se apegar ao evangelho simples, puro e verdadeiro. A gente não precisa ter uma conotação, uma palavra, sabe, inspiradora, eloquente, eis que te digo, profecias ou coisa do tipo. O evangelho não precisa, sabe, ser massageado, florescido, não. O que vai surgir efeito na vida da pessoa é a palavra simples e verdadeira, né, como a Bíblia aqui mesmo diz: quem crê, né, tem a vida eterna. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Uma palavra dessa, você dizendo para a pessoa pegando ali na fé em Jesus Cristo, ela pode ser salva. Glória a Deus. Porque como eu disse aqui em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos. E a graça é o dom de Deus, irmão. É pelo meio da fé, né? Isso não vem de vós, mas é dom de Deus sobre a nossa vida. Deus. Então, quem vai fazer a obra de Deus, o que ele efetuar na nossa vida, é o Senhor Jesus. Aí você fala assim:
Ah, mas pastor, a gente precisa de estratégia, precisa de ferramenta. Como que a gente vai ganhar aquela pessoa, aquele abençoado para Jesus? Irmãos, você tem acesso ao Senhor, Glória a você tem Deus. acesso ao Espírito Santo, né? A maior arma que a gente possa usar são as armas espirituais. A gente orar para o Senhor Jesus e pedir para o Senhor, para o Espírito Santo, eu quero ganhar essa vida para o Senhor Jesus. Me dê uma estratégia, uma sabedoria de como ganhar essa vida. Me mostra o que eu devo fazer, me conduz. E você pode ter certeza, irmão, que Deus vai mostrar a estratégia. Agora, o que acontece? Quando a gente age por impulso, por emoção, não colocamos o Espírito Santo na frente, é evidente a nossa frustração. É lógico que a gente vai voltar decepcionado. Olha, tentei, Senhor. Eu fui atrás daquela vida, mas não consegui. Por quê, Senhor? Por quê, irmão? Você não colocou Deus no meio. Você não pediu orientação para o Espírito Santo. Simplesmente você teve um achismo, uma coisa, uma ideia mirabolante da tua mente, não orou a Deus e foi. Quebrou a cara. É isso que acontece com muita gente, por isso que não tem dado certo. Muitas pessoas, estão compartilhando aqui com a pastora, muitas pessoas falam assim, eu quero fazer missões, eu quero ir lá para a África, eu quero ir lá para o Nordeste. Muitas pessoas andam quilômetros para querer pregar o evangelho e fazer algo em tal lugar. Amém, irmão, é lindo. Nossa, que disposição, realmente tem muitas pessoas que fazem isso, abandonam tudo para ganhar, né? As pessoas lá fora. Mas muitas dessas pessoas, elas levam a família dela com ela. Ela não está desamparada. Existe um apoio da igreja, a igreja está unida, está sólida, né? E existe pessoas que amparam essas pessoas, né? E o que acontece muitas das vezes, que a gente vê por aí, a pessoa quer fazer uma obra, né, ganhar as nações. Sim. Mas as nações, irmão, deixa eu falar para você, começa primeiro na sua casa. Sabe? As nações começam primeiro você ganhando os seus. Você ganhando aqueles que Deus tem confiado em tuas mãos. Né? Quem são as pessoas que Deus tem confiado em tuas mãos? Né? São os seus filhos, a sua família, os seus amigos que estão ao seu redor, pessoas ali que estão próximo da sua vizinhança, amigos que estão ali, né, ao redor, ou até desconhecidos. São essas pessoas aqui. Porque quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê André, ele sendo assim uma pessoa muito, como que eu posso dizer assim, uma pessoa muito próxima uma das outras, sabe? Ele tinha assim um carisma no trato, no conversar. Você vê assim mais ou menos no descorrer do texto, a atitude dele para com Pedro, de falar de Deus, e sabe, e você vê ali a unidade, né? Esse trabalhar de Jesus deu graças a Deus por essas vidas que o Senhor tinha confiado nas suas mãos, né? Os 12. E através desse cuidado que Jesus teve para com os seus, pessoas simples, né? Pessoas simples, porque muitas das vezes a gente quer ganhar as nações, só que a gente sabe que a gente é um povo que não é muito bem aceito, né? Por essas pessoas intelectuais, por essas pessoas do meio artístico e tantas outras coisas. É bem difícil entrar nesse meio, né? Dos poderosos, dos ricos. Mas Deus age nas coisas simples, irmão. Porque naquela época, você imagina comigo, eu estou aqui viajando, né? No contexto da palavra. Mas você pensa comigo, quem que era Pedro? No meio daquele contexto, do poderio de Roma, em meio aos sacerdotes, aquelas pessoas intelectuais que conheciam a palavra de Deus, né?
Quem que era Pedro? Pedro era uma pessoa simples, irmão. Não sabia nem ler, era um pescador, né? E Deus usou ele de uma forma extraordinária, onde numa pregação ele converteu ali 3.000 almas para Jesus. Então, irmão, é o Espírito Santo que vai encher a nossa boca, vai encher a nossa vida de azeite para a gente ser canal de bênção, ser boca de Deus na vida das pessoas. Eu garanto para você, tem muitas pessoas aí que estão nos assistindo nesse momento, ouvindo a caminho do trabalho, sentado no sofá ou aí fazendo os afazeres da casa, colocou o vídeo aí na televisão para estar ouvindo e está ouvindo essa mensagem. Eu quero dizer para você, né, que está aí deitado também ouvindo essa mensagem. Deus tem um propósito na sua vida. Glória a Deus. Deus quer te usar no sobrenatural e você precisa se encontrar de alguma forma, que seja varrendo o chão da igreja, irmão. Mas varra, né, com reverência, com temor ao Senhor. Em tudo que você for fazer para Deus, faça com ordem, decência, né, porque você vai ver, né, o agir de Deus sobre a sua vida, né, e vidas sendo salvas. Sabe, a gente não pode ser mais menino na fé, irmão, né? O nosso tempo aqui passa muito rápido diante dos nossos olhos e nós estamos perdendo a oportunidade de ganhar almas, de ganhar vidas para o Senhor Jesus. Quanto vale uma vida? Vale muito, né? Vale muito a riqueza que assim alegra o coração de Deus. Os anjos cantam quando um pecador se arrepende dos seus pecados e volta ao braço do Pai. E você pode ter certeza, a palavra é pura e simples, porque qual foi a palavra que te converteu? Qual foi a palavra que fez com que você estivesse hoje na presença de Deus? Não foi essas flores aí não, que estão aí, por aí, esse mundo florido que está aí no meio do evangelho, não, irmão. Foi a palavra firme ali, ó, sabe, dura às vezes ali, que doeu, né? Então é isso que a gente precisa, o evangelho puro e simples sendo pregado. E você pode ter certeza que a palavra de Deus é viva e eficaz, é como uma espada de 2 gumes que faz divisão da alma e do espírito. E onde a palavra entra, irmão, você pode ter certeza, no momento certo vai gerar fruto. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu entendo assim, né, que verdadeiramente a gente precisa ser constante. Eu acho que tudo na nossa vida vai ser determinante a sua constância da sua busca. Então, que tudo que o pastor falou, você possa tomar posse aí desse direcionamento, que você possa ser constante e que a sua vida com Deus não seja uma vida de aparência, mas que seja uma vida de relacionamento íntimo, genuíno, verdadeiro, para que ele possa ser eficaz, né? E eu até hoje estava meditando um pouco em Efésios e é uma coisa interessante que quando ali no início da minha caminhada eu achava que a gente, todas as vezes que eu ia num grupo de oração, as mulheres se revestiam com a armadura de Efésios e ali eu pensava, nossa, toda vez que eu for orar, eu tenho que me revestir dessa armadura. Mas não, a partir do momento que você se batizou, você foi revestido com as sandálias da propagação do Evangelho, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com o escudo da fé. Então você não vai deixar o seu escudo da fé por aí, a sua sandália da propagação do Evangelho, você não vai colocar só no momento de oração, tá com você. Fato é que a nossa armadura ela fica gasta, né, no meio da batalha, mas daí a gente pede ao Senhor, Senhor, me dá uma armadura nova, me blinda, me fortalece, porque a nossa luta, né, irmãos, não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades. Então que nós venhamos entender, né, onde está também o verdadeiro inimigo das nossas almas. Amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e amado Pai, nós te rogamos, Senhor, para que Teu Espírito, Senhor, Teu Espírito Santo venha como pomba celeste, Pai, com todo o Seu poder revigorar, Senhor, transformar, Senhor, a nossa vida, habitar em nós, Senhor, para que a gente venha fazer obras extraordinárias, Pai. Assim como o Senhor disse, Senhor Jesus,
Aquele que crê em mim ainda vão fazer obras maiores do que as minhas. Nós cremos nessa mensagem, na propagação do Teu Evangelho. Nós cremos, Senhor, que nós podemos usar esse poderio do Senhor Jesus que nos foi otorgado outra hora. Que o Senhor nos fortaleça, Pai, nessa caminhada, Senhor. Que a gente possa ter discernimento contra toda calúnia, contra todo ataque do mal, para que a gente venha glorificar Jesus aqui na terra, Senhor, através das nossas atitudes. Que a gente não venha ser, Senhor, simplesmente meninos na fé, né? Porque o Senhor nos mostrou, Senhor, o exemplo de atitude que devemos ter como cristão, Pai. Não revidando o mal com o mal, mas sim com bem, Senhor. Pregando, Senhor, o Teu Evangelho de uma forma simples, genuína, sem receio, Senhor, de pregar aquilo que o Espírito Santo ordena à Tua igreja, Pai. Que a gente possa ser tomado de ousadia, de coragem, Senhor, para levar, Senhor, a mensagem e trazer conserto para a vida das pessoas, Senhor. Pois nós cremos, Senhor, que é o Senhor que faz a obra, o querer efetuar sobre a vida do ser humano, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro sobre a vida dessa pessoa, para que ela se encontre, Senhor, com o Teu propósito, para que ela se encontre, Senhor, no meio da Tua igreja, Senhor, em alguma fazer, em alguma atribuição que possa gerar resultado na vida dela, se sentir útil, Senhor, na Tua obra. Porque muitos estão como quem dorme, Pai. Estão paralisados na fé e isso não produz, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a vida dessa pessoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e rogamos, Pai, agora, que o Senhor habite, Senhor, no meio do Teu povo, que se levante, Senhor, uma geração, Pai, disposta a amar, servir, cuidar, principalmente dos seus, né, de cuidar daquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos, Pai. Eu creio que a Tua mensagem, Senhor, chegará a lugares imagináveis, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a Sua palavra, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!